Vamos ao primeiro tempo da coletiva de ontem lá em Goiânia, né, que o Marcelo Santana detona a arbitragem e o Rafael Paiva comenta sobre essa derrota para o Grêmio. Esperta, Vascaíno! Salve, salve galera do Vaticano. Bom dia para todo mundo. E agora quarta-feira vai rolar, e como vai rolar lá em Goiânia, no Antônio Soares, é o quarto jogo seguido do Vasco fora de casa, Atlético Goianiense, Vasco agora pela Copa do Brasil. Jogo de ida da Copa do Brasil. Bom, e vamos à entrevista coletiva após a derrota para o Grêmio por 1-0. O diretor técnico Marcelo Santana detornou a arbitragem, veja. Toda a imprensa também. O Vasco da Gama, ele quer pontuar apenas como às vezes as arbitragens no Brasil já são pré-condicionadas desde antes das partidas, né? E como o árbitro às vezes entra excessivamente pressionado, o Vasco hoje não tem responsabilidade de pagar pelo erro que o Grêmio sofreu no jogo contra o Corinthians. Aí você vê com 40 segundos o árbitro de maneira precipitada já dá um amarelo para um atleta do Vasco. Ele já faz a sinalização para os atletas do Grêmio que esse tipo de pressão vai funcionar. Nas bolas paradas ofensivas do Vasco, os senhores puderam observar como várias vezes o árbitro retardava a cobrança. Isso aumenta o nível de ansiedade dos jogadores. Diversas vezes ele foi reclamar com o Vegete, que o Berrete está tentando se posicionar. Ele tinha que reclamar com o defensor, que está impedindo a cobrança. O Coutinho, no final do primeiro tempo, não conseguiu cobrar falta, demorou mais de 2 minutos e 30 para o Coutinho conseguir cobrar uma falta. Então, teve outras situações aqui também que a gente pode pontuar no segundo tempo. Embora não tenha um erro grave e gritante, quando o Grêmio chegou à frente no placar, o árbitro, todas as vezes que o goleiro do Grêmio ia cobrar o tiro de meta, ele dava as costas, então o goleiro ganha confiança para ficar retardando a cobrança. Então tem algumas situações que vão nos chateando. Hoje, repito, não teve nenhum erro gravíssimo, mas tem diversas situações para quem está dentro do dia a dia, se sente prejudicado, os próprios atletas ficam estressados. E a gente tem observado isso ao longo do campeonato. O Vasco poderia ter falado no jogo contra o Atlético Mineiro, rodada passada, por exemplo, que teve um lance de cotovelada no Praxedes, no primeiro tempo, com 5 minutos de jogo, que o árbitro não foi nem ao VAR. Se a gente quisesse ir na rodada... Também em seguida o Rafael Paiva falou sobre a análise tática da equipe e fez uma ótica como foi para o Vasco o jogo, veja. Saiu demais do que a gente achou que pudesse controlar o jogo, né? A chuva, o estado do campo nos atrapalhou demais de tentar jogar, né? Então a gente sabia que era um jogo de disputa, né? De muita disputa, jogo de segunda bola, jogo que qualquer escorregão no meio ali gerava uma transição perigosa e foi exatamente isso que aconteceu, né? Numa cobrança de lateral, a gente tomou uma transição e tomou o gol. A gente sabia que o jogo ia ser condicionado muito em bola parada também. Eu acho que a gente teve algumas chances ali na bola parada. Também falou sobre, projetou, né, os próximos jogos, né, contra o Atlético Goianiense, depois pega o Bragantino e deu clássico contra o Fluminense. E também sobre Coutinho e Paé, veja. O Campeonato Brasileiro é muito difícil, né? Falo isso o tempo todo. Para mim é o campeonato mais difícil que tem, né? E a gente vê nas últimas 2 rodadas algumas equipes que estavam lá na parte de baixo começaram a pontuar e a gente que estava pontuando muito já estamos 2 jogos sem pontuar. É muito difícil quando você não pontua, né? Então a gente precisa logo retomar principalmente as vitórias, né? A gente sabe que quarta-feira tem o jogo mais importante do ano pra gente.
A gente tem total consciência disso, a gente não pode deixar que essas duas derrotas atrapalhem a gente, principalmente psicologicamente. Então, é isso, galera. Até o nosso uma hora do almoço, que a gente vai para o segundo tempo da entrevista coletiva do Rafael Paiva, lá em Goiânia. Até mais.